Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no capítulo 6 do livro Os Mensageiros, vamos continuar aprendendo junto com o André com as palavras do Telésforo. Então, nós acompanhamos parte da palestra dele na semana passada. O capítulo de hoje chama Advertências Profundas, porque as advertências continuam. No final do capítulo passado, ele falou sobre o sofrimento que envolve a terra, né? Ele comenta já no começo desse capítulo: fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento e, portanto, a gente precisa de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia, servidores cientes de que o trabalho não tem lugar para exigências, não tem lugar para frescura, tem que saber que a renúncia é imprescindível para o trabalhador de verdade, para o trabalhador de boa vontade. E aqui, ele começa a se referir particularmente àqueles que estão sendo preparados, que é o principal foco aí, né, do centro de mensageiros, para reencarnar em tarefas como médiuns e doutrinadores, falando especificamente aí bem do contexto do espiritismo, que a gente comentou semana passada, né? Já que eles também tratam desse intercâmbio, o espiritismo é o que abre as portas para essa comunicação, pelo menos de uma maneira bem explícita. E aí ele fala que desde que o espiritismo surgiu, nosso lar tem enviado diversas turmas anualmente para a reencarnação desse tipo, atenção, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, porque todos nós temos um tanto de coisa para resgatar aí, né, para ir ajustando coisas que a gente fez anteriormente, e alguns em erros pesados. Ao invés de vir numa reencarnação explicitamente, especificamente expiatória, vem com uma tarefa junto, com uma missão com M minúsculo, no contexto de mediunidade, porque a gente sabe que mediunidade é uma tarefa importantíssima, é uma tarefa séria e, inclusive, é uma tarefa que, como ele está dizendo aqui, exige renúncia, não é um trabalho fácil. É você acertar seus erros anteriores com um trabalho explicitamente de caridade. Só que ele fala que essas diversas turmas partem, só que eles ainda não conseguiram os resultados desejáveis. A maioria fracassa absurdamente. Ele diz assim: alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas que tinham para desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos tentam, né, fazer movimentos de socorro, de medida assistencial, dar aquele suporte para os encarnados, mandar os lembretes assim de como a pessoa tem que agir, mas raros conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Pouquíssimos se lembram das realidades eternas quando estão do outro lado do véu. Nosso caso, né? Nós aqui encarnados. Quão difícil é nós nos lembrarmos das realidades espirituais, lembrarmos que nós não somos daqui, lembrarmos das tarefas que a gente prometeu do lado de lá. E eu falo lembrar, não explicitamente, né? Lembrar, a gente, eu, por exemplo, que não tenho nenhuma mediunidade explícita, eu sou lembrada por todo e qualquer contato que eu tenho com as palavras do Espiritismo, com os conceitos, seja de qual religião for. Nós nos lembramos que a gente tem que servir a Deus e não ao mundo, né? O mundo, a matéria, é simplesmente um veículo para o nosso aperfeiçoamento. Então, esses lembretes estão ao nosso redor o tempo todo. Imagina aqueles que estão em contato direto com a mediunidade. Se tudo o que envolve o contato mediúnico não é um lembrete, até muito mais explícito. Mesmo assim, sucessos são contados no dedo. Ele continua: grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. O que ele está falando? Alguns vêm com boa intenção, se mantêm atentos às realidades espirituais, até sabem, né, o que deveriam fazer, mas olham assim: nossa, essa humanidade está perdida. Olha o comportamento das pessoas, vê a criminalidade na televisão e fala: ah, não, vou ficar aqui na minha, porque eles não estão preparados para isso. Aí o Telésforo cita Jesus. A gente se esquece que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias, né? O Jesus não esperou que a gente evoluísse. Ele veio para cá até o nosso plano, nos amar, nos ensinar e nos servir, porque Jesus ensinou através do exemplo, né? Jesus serviu, mostrando o caminho que a gente tem que seguir. Se Jesus fez isso,
Imagina a gente vai ficar esperando que as pessoas se elevem e tenham um comportamento melhor para a gente ajudar? Não, o fato delas não terem um comportamento deixa ainda mais claro o quanto a gente precisa agir. Então, nós, como criaturas falidas, devíamos nos inspirar nessa postura de Jesus. E ele ainda comenta, a gente pode se abstrair dos grandes grupos, a gente pode pensar nos que estão ao nosso redor. Só a nossa família e aqueles que convivem mais próximos a nós já é um laboratório imenso para o nosso trabalho, para a nossa prática no bem, para o nosso exercício de amor. E, além disso, um lembrete importante para a gente também. Para de achar que a Terra é um vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis. Veja que ele está falando lá para o mundo espiritual, para os espíritos que estão para reencarnar. Muitos de nós não pensamos assim, tanto que a gente tem medo de morrer, né? A gente fala, não, tá bom aqui, quero viver mais tempo. Do lado de lá, a galera morre de medo de reencarnar, justamente pela tendência de esquecer tudo e cair nas falhas aqui de novo, continuar errando. Então, é um alerta para nós. O pessoal lá tem medo de voltar. A gente que já está aqui estudando isso, mantenhamos as nossas antenas aí bem alertas para enxergar a Terra, como ele fala aqui, entender a esfera carnal como uma grande oficina de trabalho redentor. E parar de pensar nos nossos erros do passado, que a gente já comentou isso aqui nesse livro, e lembrar das nossas obrigações fundamentais. Ou seja, para de pensar no tanto que a gente já fracassou e vamos focar em todo o nosso potencial. Nós somos essência divina, no quanto nós podemos exercer de amor e de toda a prática do que a divindade impôs aí no nosso universo lindo. A causa geral, continua ele, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, mesmo ele estando falando aqui especificamente para aqueles que atuam na mediunidade e na doutrinação, seja lá no mundo espiritual, na palestra que ele está dando, que ele estava dando, né? Seja nós lendo aqui no livro, isso aqui não está falando só para doutrinadores e médiuns. A carapuça serve para todos nós. Como eu falei, eu não tenho nenhuma sensibilidade mediúnica e isso se encaixa perfeitamente na minha vida. Então, que a gente possa ouvir com esses ouvidos de ouvir, tá? Parafraseando aí. A gente esquece do dever. Quantos de nós partimos do mundo espiritual formulando várias promessas? Quantos de nós, sejamos nós médiuns e doutrinadores ou não, mas aí chega aqui, a gente fica na ambição, no comodismo, na preguiça, na tirania, a gente quer impor, mesmo que não seja uma tirania de violência física, a gente quer impor os nossos pensamentos, desvios sexuais, vaidade, quanta coisa a Terra tem para nos atrair para o material. Mas quanto de exemplos bons os espíritos que vieram antes de nós deixaram, grandes missionários. A gente tem muito exemplo a cumprir. E aí, mas a gente escolhe ficar na palavra sem responsabilidade e na indagação sem discernimento. Aí a gente acumula atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Não quero saber, não é comigo. Como doutrinadores, formulava conceito para exportação, jamais para uso próprio. Então, a gente quer educar aquele espírito, né? Como se a gente fizesse tudo certinho, esquecendo de aquilo que a gente fala serve primeiro para nós, que nosso ouvido está mais próximo. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho, quando estamos em reunião em família, né, no Evangelho no Lar, pensar que aquela página que caiu não é para o outro, é primeiro para mim, primeiro de tudo para cada um de nós. A gente fica acostumados na facilidade, viramos amigos do menor esforço, preguiçosos e delinquentes de todas as situações, e a gente deseja ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação da nossa própria consciência. Então, por que a gente fica querendo, sejamos nós médiuns ou não, por que a gente fica querendo saber o que os espíritos têm a nos dizer, né? A gente fica ansiosos por uma consulta mediúnica para receber dicas e direcionamentos. A gente já tem tanta informação. Vamos silenciar, nos ouvir, porque a nossa consciência grita coisas para a gente. Então, que fiquemos alerta aí com essas palavras do Telésforo. Contudo, diz ele, depois de, toma aí essa lucidez que vocês estão precisando, não abandonemos os nossos deveres no meio da tarefa.
voltemos ao canto retificando as semeaduras. Então, agora vem as palavras de encorajamento. Então, a gente volta a reencarnar, no caso deles lá, voltam a reencarnar, para ajustar, para, às vezes, acumulados alguns débitos, reparar alguns deles e trabalhar para ajustar o que estava sendo plantado, que não foi plantado direito. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador, diz o Telésforo. Só que precisamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Ele fala mais aqui umas palavras de encorajamento e tudo mais, e termina dizendo assim: e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Como nós dizemos aqui na Terra, no pain, no gain. Sem dor não tem ganho. A gente precisa saber que a gente tem que levantar a bunda da cadeira e se esforçar. É isso que o Telésforo disse em palavras mais bonitas. Final da palestra, o André deu aquela espiadinha de novo e viu um tanto de gente chorando. O Vicente comentou com ele: são servidores fracassados. São aqueles que para eles, as palavras do Telésforo doeu mais. Que a gente escute de uma vez para a gente não ter essas lágrimas amargas como fracassados, chegando do lado de lá. Bom, no final, o André estava num círculo de pessoas próximos ao Aniceto e o Telésforo acompanhou uma conversa que umas senhoras se aproximaram do Aniceto e queriam algumas informações sobre a reencarnação de um tal de Otávio. Pelo que a gente já compreende aqui, ela quer já interceder, porque parece que esse Otávio falhou, tá para reencarnar, e tem uma amiga deles em comum que acabou de se casar, em breve vai engravidar e já topou cooperar com eles, ou seja, receber esse Otávio como filho, e a mãe desse Otávio, que é uma das senhoras que chegou perto e que está falando, está ansiosa para poder interceder. Já ressaltei isso aqui, que a gente vai conhecer a história desse tal de Otávio no próximo capítulo. Mas aí o Vicente falou assim: não estabeleça planos por enquanto. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender o processo de fracasso desse médium, o fracasso em que ele está envolvido, para depois pensar no planejamento. E aí ele se despede da mulher, né? Fala também com o André e com o Vicente que ele tem serviços a cumprir e deixa o pessoal para estudos e observações no centro de mensageiros, e do nada aparece um companheiro e declarou alegremente: podemos conversar. O André não entendeu nada, né? Chega alguém: podemos conversar? E o Vicente explicou que no centro de mensageiros eles consideram útil toda conversação sadia que enriqueça conhecimentos e aptidões para o serviço. E essas palestras construtivas são remuneradas, ou seja, faz parte do trabalho deles lá no centro de mensageiros. Coisa boa, né? Só que aí, atenção, conversas edificantes. O André, curioso, que só perguntou: e se por acaso assim eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Para fechar o capítulo, o Vicente diz para a gente algo desconcertante e que a gente deve refletir sobre as nossas conversações aqui. Diz o Vicente para o André: prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Pensemos nisso em todas as nossas conversações do dia a dia. Será que nós estamos criando um ambiente agradável para que a espiritualidade amiga chegue perto? Ou a gente está com uma presença desagradável e o nosso rosto está coberto de sombra? Como eu falei, a palestra foi para os amigos espirituais que estavam lá no centro de mensageiros, mas se encaixa totalmente para as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado e na próxima semana a gente vai conhecer a queda do Otávio. Tchau, tchau. Até semana que vem.